Infelizmente, no mês passado, teve um outro caso envolvendo também um motorista de aplicativo. Você se recorda desse caso? A gente repercutiu aqui também no Fala Espírito Santo, no jornalismo da TV Vitória. É um caso que chocou todo mundo, gente. O Jonathan de Souza Oliveira, de 28 anos, que ele foi encontrado morto. O corpo dele, gente, foi achado em uma área de mata, em Padre Matias, em Cariacica. A família passou 7 dias em busca da vítima. O veículo que o jovem usava era alugado e foi encontrado ali, abandonado, no bairro Nova Esperança. A polícia diz que foi um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. E um suspeito está preso. Jonathan, escuta só, minha gente, olha aí, o trabalhador. Trabalhava como mecânico durante o dia e à noite o que ele fazia? Ele complementava a renda, fazia corridas por aplicativo para ajudar ali na renda da família. Ele era casado e pai de 3 crianças. Eu tenho certeza que você aí de casa conhece alguém, tem um amigo, um parente, uma pessoa, né, que você conhece que trabalha de motorista. E esses trabalhadores estão com medo. Muitos pensam, querem, têm um desejo de mudar de profissão por conta de quê? Por conta da violência. Mas aí, como é que faz para equilibrar a necessidade e o medo? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Aqui no nosso estúdio, eu recebo o Rusley Medeiros, ele que é especialista em segurança pública, é professor e vai contribuir com o conhecimento que ele tem aqui no nosso estúdio hoje. Obrigada, Rusley. A gente também recebe aqui a dona Luísa. Ela é a mãe do Jonathan, que a gente acabou de contar a história dele. Obrigada também pela sua participação, dona Luísa. Seja bem-vinda, tá? Receba o nosso abraço. E a gente também recebe aqui o Luiz Fernando Miller, que é presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo. Obrigada pela sua presença também. Uma boa tarde. Dona Luísa, qual é o seu sentimento quando a senhora vê mais um caso acontecendo, um caso bem similar com o que aconteceu com o seu filho? É revoltante, né? Fala com a gente. Muito revoltante, porque mesmo assim, eu falo assim, às vezes eu não julgo nenhum bandido perder a vida, porque uma mãe não merece passar por essa dor. É uma dor, assim, que não tem fim, igual hoje mesmo. Hoje está fazendo um mês que eles tiraram a vida dele, né? É muito triste, é muito revoltante, porque a gente sabe que se a polícia, se o juiz ou se o chefe de segurança não tomar providência, isso vai continuar acontecendo, né? Todo mundo sabe a luta que a gente passa no dia a dia aí para trabalhar, para lutar. É muito triste, eu fico muito revoltada com essa situação. E o seu filho era um trabalhador, né? É. Ele tinha medo? Algum momento ele relatou medo de estar naquela profissão? Ele falava, né, que tinha medo de estar trabalhando à noite para poder juntar o dinheirinho que ele tinha dado a laje para ele construir, né? Ele falou, não, mas aí, mamãe, eu tenho que fazer isso tudo, porque esse tudo fala mamãe. Não tem jeito, cresceu assim, é tudo homem e mulher, mas... Aí ele falou que tinha muito medo, mas que ele precisava construir a casinha dele, ele precisava sair do aluguel. Esse era o sonho dele, sair do aluguel? Sair do aluguel e ter o carrinho dele próprio para ele trabalhar. Porque esse carro era alugado. Era alugado. Ele fez as contas, fez a matemática, ele viu que valia a pena alugar um carro e fazer um trabalho extra para conseguir comprar a casa. Para poder construir a casa. Construir a casa e comprar o carro próprio. Para ele continuar, que aí ele ia parar, né, de trabalhar de mecânica, ele ficar só no Uber só, mas interromper a vida dele antes dele realizar o sonho. Luiz Fernando, essa é a realidade de muitos motoristas, né, que precisam trabalhar, tá ali uma fonte de renda, mas tem que conviver com esse medo. Você também já passou por isso? É o relato do dia a dia, né? A gente fica até com a voz embargada, porque é o sentimento que toda família sente quando a gente sai para trabalhar. Todos ficam sempre com medo da gente não voltar. É o sentimento de nós, motoristas por aplicativos. Hoje a gente conversa com muitos motoristas e a sensação de medo e de assalto é iminente. A qualquer momento pode acontecer com a gente, porque nós não sabemos quem está dentro do nosso carro. A maldade hoje está aí. Antigamente eles simplesmente roubavam o celular, às vezes roubavam o carro. E a gente percebe que cada vez a violência está aumentando e são violências gratuitas, sem sentido nenhum, e ninguém leva nada. E quem sofre, além de nós motoristas com medo do dia a dia, infelizmente às vezes desconfiando do passageiro, pré-julgando as pessoas, é a família que está por trás à noite esperando a gente chegar,
são filhos, mães, esposas, é muito difícil, muito difícil. Rusley, ele disse, né, uma violência gratuita, antigamente levavam um celular, dava um jeito de levar alguma coisa, mas não, hoje em dia, qual que é o interesse, qual que é o objetivo desses criminosos ao acionar essa corrida? Boa tarde, Roberta, Boa tarde. a todos que nos acompanham, minha solidariedade à senhora. De fato, Roberta, essas práticas, né, os criminosos hoje eles já não estão mais preocupados com nada. Né? Eles querem demonstrar apenas o seu poder, demonstrar que não estão nem aí para nenhum tipo, né, de punição ou de qualquer situação que possa vir a acontecer. Então, nesses momentos, né, desses crimes, eles querem demonstrar a sua força. Né? Muitas das vezes, Roberta, a gente tem visto também de jovens que fazem e que cometem esses crimes simplesmente para conquistar a confiança dos chefes do tráfico de droga ou de conquistar um certo pertencimento lá na realidade em que eles estão inseridos, o que destrói não apenas economicamente a nossa sociedade, mas também destrói famílias, como a gente tem visto aqui, Roberta. E é o quê? Para fazer um serviço para o tráfico, é isso? Para demonstrar, né, que eles têm a capacidade. Alguns grupos criminosos, eles exigem que estes principiantes, né, demonstrem que eles têm a coragem de entrar aí e cometer um tipo de assalto para, mostrando essa coragem, eles possam ingressar na organização criminosa daquela região. Então, num primeiro momento, sim para roubar o celular ou para tentar roubar o carro, porque isso ainda acontece, mas também para demonstrar ali o seu poder e também para fazer o uso do transporte, né? Então, eles geralmente vão para esses lugares, chegam num determinado espaço e quando lá estão, eles não vão pagar a corrida e aí acabam cometendo também o crime de assalto. Luiz Fernando, o senhor já viveu uma situação parecida? Já vivi subindo um morro aqui da capital, de ser abordado por pessoas com fuzis, querendo que eu os levasse em alguns lugares. Infelizmente, ou felizmente, a gente dá sorte de conversar um pouquinho e tentar sair. Mas isso acontece diariamente com os motoristas por aplicativo. Hoje a gente tem lugares onde a gente vai, ou melhor, onde a gente não vai, que a gente sabe que o assalto vai ser propício. A gente sabe que vai acontecer o risco. Assim como aconteceu, né? Com o Jonathan, aconteceu com o senhor José Herculano. Tem até um comentário aqui também no nosso Facebook. Tem um elogio, cadê? Acabei de ver a Cida Santos, ela diz que ela é do bairro Expedito, Cariacica. É lamentável a morte desse senhor tão amável. Ele sempre passava nas ruas, dando ração, água para os cachorros, gente, de rua. Meus sentimentos a toda a família. E o filho, gente, do senhor José Herculano, falou sobre o pai. Vamos ver. Do meu pai, cara, ele quase 40 anos de profissão, ele nunca tirou um feriado para ele, um domingo, a gente sempre chamou a atenção dele por isso, não tem? Mas era o amor dele, era isso, era ir pra praça ali, sentar ali do lado do carro dele e fazer essas corridinhas, a paixão dele era essa, cara. É muito forte esse depoimento, né? Um pai que amava, se dedicava mais de 40 anos a essa profissão. Rusley, quando a gente pensa em abandonar a nossa profissão por conta da violência, porque o negócio está muito errado, está invertido, né? Completamente, Roberta. A gente já chegou no momento e as nossas autoridades e nós, enquanto população, nós precisamos assumir isso. Porque a segurança pública não é simplesmente você conseguir aí dormir com tranquilidade. Ela afeta completamente a economia. Os países mais seguros do mundo são países que possuem uma economia melhor. Porque você tem uma autonomia para sair de casa, você tem uma segurança para sair de casa, você tem uma expectativa, né, de retornar para casa, o que nós não temos aqui no estado do Espírito Santo e muito menos no Brasil. Nós somos um dos países mais violentos do mundo, em que nós temos a maior concentração de crimes patrimoniais no mundo, e isso afeta diretamente não apenas o comércio, mas toda a estrutura econômica. Porque imagina, Roberta, você ter que mudar de profissão porque você não pode exercê-la porque corre risco de você ser morto por bandidos que não aceitam viver em sociedade, não querem viver em sociedade, e também nós temos toda uma estrutura política, penal, que não consegue dar conta dessa situação, e nós estamos vendo o que tem acontecido. O crime aumentando, a sensação de insegurança aumentando e nós não tendo coragem, e muito mais do que coragem, a gente não tendo segurança de sermos livres, de podermos sair para casa para trabalhar. A gente não está falando de lazer, Roberta, a gente está falando para trabalhar. Então, uma coisa é quando a gente vem aqui comentar em relação a algumas festividades e tal, mas agora nós estamos falando de trabalho. As pessoas não podem mais trabalhar no estado do Espírito Santo, não podem mais trabalhar no Brasil com risco de serem assaltadas, com risco de serem mortas.
Há quanto tempo, dona Luísa, o seu filho estava como motorista de aplicativo? Fala com a gente no microfone. Já tinha 1 ano e 6 meses que ele estava trabalhando nesse serviço dele. Aí um dia ele chegou lá em casa, eu falei com ele assim, menino, vai dormir, porque já tá tarde. Ele falou, não, mamãe, quem quer conseguir alguma coisa tem que trabalhar. E aí toda vez ele passava lá, todo dia ele passava lá para me dar um abraço e me dar um beijo, tadinho. E as expectativas dele na profissão eram boas, né? Tanto é que ele estava se planejando em deixar o serviço de mecânico para focar nessa profissão. Nessa profissão. Uhum. Porque ele sempre gostou muito, né, de trabalhar de Uber. Ele sempre, quando eu vim para cá, que eu trouxe eles para cá, primeiro serviço que ele arrumou, ele comprou um carrinho para ele. Um carrinho antigo, nós ria muito dele. Mas, assim, agora é só pedir a Deus força, né? E o sentimento da mãe, o sentimento de orgulho, né? De ver um filho. Nossa, meu filho é batalhador, meu filho acorda cedo, meu filho vai dormir tarde. Menina. Meu filho é focado nos objetivos dele. Dá para sentir o orgulho que a senhora... Aquele ali era orgulho só meu não, tá? Da família inteira. Até meus parentes de Minas, ele era orgulho de todo mundo. A minha mãe sempre falou, não desfaço de nenhum dos meus netos, mas esse é separado, não tem jeito. E ele tinha muita amizade também, muita amizade aqui. Conquistou muita coisa, mas deu dele os 3 anos que ele trabalhava. Seu Luiz Fernando, tá aí uma profissão que dá sim para fazer sonhos, dá para fazer planos, concretizar. Tanto que o senhor está há quantos anos também como motorista de aplicativo? Vou fazer 8 anos como motorista de aplicativo. 8 anos. Na época, foi um paliativo ali diante de uma crise no mercado, não é isso? Isso, uma crise para a gente complementar a renda. Eu trabalhava de manhã cedo, antes de iniciar na carteira assinada, eu trabalhava de manhã, depois ia para o emprego e à noite continuava trabalhando como aplicativo. Como o Rusa falou, como que a gente vai abandonar nosso trabalho? Hoje, muitos motoristas, hoje no Espírito Santo, estimam-se 20, 25 mil. Vamos botar que mais da metade desses trabalham a renda única e exclusiva. Como que a gente abandona? Não tem jeito. A gente tem que trabalhar, correr o risco e contar com a sorte e com Deus para que a gente possa voltar novamente. Não, mas a gente precisa, né? Contar com a sorte e com Deus sempre, mas tem que cobrar das nossas autoridades alguma medida. Algo precisa ser feito. Né? De acordo com as estatísticas, até mesmo levantadas por vocês, 4 motoristas por dia sofrem um assalto. Algo precisa ser feito. Urgente, Roberto. Rusley, vamos lá. As próprias plataformas já criaram alguns mecanismos de tentar identificar quem é esse passageiro, para onde que esse passageiro quer ir, a pessoa pode ou não recusar, vai pelo cartão de crédito e não mais para receber dinheiro. O que falta ainda? Até câmera já tem dentro do veículo. O que pode ser feito ainda? A violência é um fenômeno multicausal, né? Então a gente precisa ficar atentos em relação a isso. Não é uma causa específica, mas nós precisamos criar mecanismos, né? Existem aí grandes discussões, né, de aumentar a penalidade e isso é importante que nós façamos. A grande questão hoje é de que os nossos criminosos, eles têm a certeza da impunidade. E se eu tenho certeza da impunidade, eu me sinto mais fortalecido. Há aí também um avanço, né, no descrédito da polícia, o que também agrava a violência, porque você não tem aí a polícia se sentindo segura para trabalhar. Mas algumas questões a gente pode sim pensar, Roberta. Primeiro, né, os próprios aplicativos aprimorando o serviço de cadastro do usuário, né, os motoristas tomando cuidado, porque também é importante, né, conferir as pessoas que estão, quem está fazendo o pedido, não aceitar a corrida em dinheiro. A gente também tem aquele outro problema, Roberta, que é as localidades, né, porque senão a gente vai afetar também o cidadão de bem, né, de não enviá-los para lá. Então, como é que nós resolvemos isso? Através de um sistema de monitoramento eficaz, não apenas dentro do veículo, mas dos sistemas da prefeitura, do governo do estado, ampliar as ações de prevenção por parte da polícia, da Guarda Civil nas cidades em que possuem, fazendo abordagens a esses veículos, garantindo a segurança desses trabalhadores e também dos usuários, né, que estão dentro desses aplicativos, mas gerar também um banco de dados, né? Hoje a gente já tem o CPF se tornando um número nacional, mas é preciso que a gente aperfeiçoe esses mecanismos de identificação, porque também não adianta nada a gente ter a filmagem e não conseguir identificar quem é o criminoso. Então a gente precisa de um grande aparato estatal e de consciência social para que nós possamos ter uma segurança aprimorada e termos o nosso direito
a nossa dignidade restaurada neste país. Olha só, tem um dado aqui bem interessante. Segundo, gente, a Secretaria de Segurança Pública, de 2002 até agora foram registrados 894 roubos e furtos envolvendo carros de aplicativos ou táxis. Vamos chamar a atenção para a importância do boletim de ocorrência, né, Rusley? Totalmente, totalmente. O boletim de ocorrência e também o acionamento da polícia logo após, ou quanto mais rápido possível, passando as características dos indivíduos para que a polícia, tendo essa informação, possa prendê-los tão logo eles tenham saído do veículo. Isso é uma situação muito importante, Roberta. E esse é um assunto que é estimulado, por exemplo, tem um grupo, né, dos motoristas, tem uma associação, deve ter grupo no WhatsApp. Isso é estimulado, Luiz Fernando? A gente sempre pede, até fazendo um adendo, em 2019, através da CPI que nós fizemos aqui no Espírito Santo dos crimes cibernéticos, foi pedido e foi criado a identificação para o assalto ao motorista por aplicativo. Antigamente era tratado como um roubo normal. Então, hoje, a Secretaria de Segurança Pública já tem estatísticas reais de quantos assaltos são efetivados contra os motoristas de aplicativos. E o pedido é sempre esse: foi assaltado, foi furtado, faça o boletim de ocorrência para que possa gerar resultados e informações para a Secretaria de Segurança Pública. Porque sem esses dados, infelizmente, não conseguem operar e atuar. Agora, é triste, dói pensar que, além de levar, né, o seu patrimônio, o seu celular, o seu carro, a gente está falando aqui de histórias que tiram a vida daquele trabalhador e que destrói famílias. No caso do Jonathan, por exemplo, ele deixou a esposa, deixou 3 filhos, uma mãe. Como é que está a família? A esposa dele está muito abalada ainda. Mas ela, assim, a gente é igual mãe e filha. E ela está bastante abalada. E o filho dele de 10 anos está revoltado, né? Porque a cabeça dele já está aquela formação assim, né? Por que fizeram isso com meu pai? Se todo mundo gostava do meu pai, né? Ele já entende um pouco mais, né? O de 7 anos, ele chora muito ainda pela saudade do pai. O Miguelzinho era todos os dias, né? Miguelzinho, todos os dias o pai estava lá, de manhã ele acordava, o pai dele estava do lado, à noite o pai dele ia lá, punha ele para dormir. Então, assim, nem ele que tem só 3 aninhos, ele não conforma até hoje com o que aconteceu com o pai dele. É difícil da gente entender, né? É difícil da gente assimilar, ler as notícias, ouvir, acompanhar, já dói. Imagina a família encarar diariamente esse sentimento. Tem aqui também um comentário do Wagner, diz: Roberta, boa tarde, meu cunhado é motorista de aplicativo, nós estamos muito preocupados, né, com a segurança dele, a minha irmã é professora, trabalhar o dia todo, não consegue dormir enquanto o marido não chega. Rusley, daqui a pouquinho você vai falar pra gente das medidas, né, como que o motorista pode se precaver, a família auxiliar também, ajudar, olha, já fez isso, cobrar, o filho cobrar do pai, baixa o aplicativo, pai, faz assim, faz assim, porque às vezes a idade dele não acompanha toda a tecnologia, então os filhos também podem contribuir. Mas nesse momento, gente, tem uma outra família que também vive a angústia de procurar por um motorista de aplicativo que desapareceu depois de uma corrida. Tiago Castilho da Silva tem 25 anos e está desaparecido desde a última sexta-feira. O carro dele foi encontrado, mas até agora o rapaz não. E a gente vai ouvir um áudio que um parente dele mandou para a nossa equipe. Amor, eu tenho que ir porque eu tô com uma corrida. Eu falei, tá bom. Às 3h57 foi a última mensagem que ele me mandou. Às 3h58 eu respondi, da tarde. Porém, quando eu respondi, ele já não havia mais resposta. Na sexta-feira mesmo, eu fui na delegacia, fiz o boletim de ocorrência e comecei com as procuras. No sábado, o carro não foi localizado na sexta. No sábado, o cerco eletrônico localizou às 3h30 da tarde o carro rodando em Santo Antônio. Fomos para Santo Antônio também, andar por Santo Antônio para ver se localizava o carro. Porém, não localizamos o carro, encontramos com a viatura já estava com todo
com todas as fotos dele, com todo o materiais, né? Que seria a foto do carro e a foto dele para a procura desse carro que estaria rodando ali. Fora aí, depois disso, a gente não teve mais localização do carro. Quando foi à noite, de volta de 11 para meia-noite, o carro foi localizado aqui perto do Alves Cabral. E eu peço um apelo para quem estiver assistindo. Por favor, meu marido não era traficante, meu marido não tinha envolvimento. Se tivesse que roubar, gente, levasse sim o carro, levasse o celular, levasse o dinheiro. Mas, por favor, gente, me ajudem, me falem aonde está o meu marido. Esse é o desespero da esposa do Tiago, que está aí, desesperada. A família inteira está em busca e precisa de notícias. Caso, inclusive, vou pedir para a nossa produção colocar mais uma vez a foto dele aí no vídeo. Se você tiver notícias, viu alguma coisa, aciona a polícia, entre em contato com a família, pode entrar em contato também com a nossa produção, 99945-5213. Esse é o telefone aqui, o WhatsApp da Rede Vitória. Se você tiver notícias do Tiago, a família está desesperada procurando por ele. Dona Luísa, em que momento que vocês se deram conta do sumiço do Jonathan? No domingo, ele saiu de manhã, mas a Tainá, que é a esposa dele, né? Foi pro PA que ele estava com dengue. Aí o médico brincou, aí o médico falou com ele, ó, toma bastante líquido, bastante água que faz bem. Aí deu 5 horas da tarde, menina, ela falou com ele para não ir trabalhar. Ele brincou com ela, falou, você sabe que não adianta você pedir que eu vou. Eu preciso trabalhar. Ela pediu ainda? É, para ele não ir. Ela falou com ele, falou, John, você está doente, está passando mal, não vai não. Ele só respondeu para ela assim, e terminou de limpar o carro e saiu para trabalhar. Aí ela ainda entrou em contato com ele até umas 8h48, ele mandou a foto da garrafinha de água para ela, né, que ele estava tomando água direitinho. E parte desse momento aí, ela já não respondeu ela mais. Ela mandava mensagem, ele não respondia, entendeu? Aí, quando foi de madrugada, ela bateu na minha porta, me chamando. Aí eu falei, o que aconteceu, Tainá? Ela falou, Luísa, Jonathan não está me respondendo, não está atendendo ligação. Maurício, é o meu genro, também ligava para ele. Ele não estava atendendo mais, chamava, mas não atendia, já estava sem internet. Falei, não existe ele trabalhar sem internet, porque se ele está no aplicativo, ele tem que estar com a internet ligada. Aí quando ela pediu a localização do carro, aí a menina mandou, né? Aí as buscas já estavam assim, deu das 3 horas da manhã, entendeu? Já estava andando, já procurando por ele, pelo carro, né? Aí ela foi na localização do carro, onde o carro foi encontrado, mas aí estava numa rua, depois ele movimentou, ela achou em outra rua, entendeu? Então, assim, menina, foi só Deus sabe o que a gente passou. Aí fui fazer o boletim de ocorrência, fui explicar aí o rapaz que estava lá ainda fazendo a ocorrência, falou que eles não podiam ter tirado o carro, né? Porque o carro tinha que ter ficado no lugar até a perícia. Mas uma coisa que eu te falo para você, como que ia fazer perícia se as delegacias estavam fechadas? E ainda tem isso, né? A família ainda esbarra com toda a burocracia, ainda se não bastasse a dor, o sentimento, aquela dúvida, o que está acontecendo, o que aconteceu. Agora, olha só, não está perigoso só aqui na Grande Vitória não, viu? Teve um outro caso também em dezembro do ano passado, gente, um outro motorista de aplicativo também foi vítima de um latrocínio depois de aceitar uma corrida. Esse caso aconteceu em São Mateus, lembra? O corpo de Antônio Marcos Valfré Carrilho, de 49 anos, foi encontrado às margens de um lago. Depois de uma denúncia anônima, a polícia chegou a um suspeito, um adolescente de 17 anos. Além de matar o motorista, ele roubou aí, né, das contas dele cerca de R$3.000. A gente vê, né, Rusley, mais uma vez o envolvimento de adolescentes que, se eles soubessem, sabem, né, o estrago que faz numa família. E detalhe, a soma de todos esses casos, quem paga por isso é a própria sociedade também. Porque se não tem motorista suficiente, o preço vai subir, vai todo mundo pagar caro e até mesmo a comunidade da onde esses criminosos moram também não vai ser atendida, né? Sai todo mundo perdendo literalmente, né? Até o próprio bandido.
né, até o próprio criminoso. Mas ele é inconsequente? Mas ele é inconsequente e ele sabe, né? A gente utiliza-se algumas questões dentro da psicologia e da sociologia da violência, que a partir dos 12 anos já tem esse entendimento moral, né? Que é o campo em que eu pesquiso. Então já dá para sim ter essa noção dessa autonomia moral. Claro que existem outros fatores. Mas, Roberta, uma questão que você trouxe é muito importante, que é justamente entendermos que não está só aqui na Grande Vitória, não. Né? Nós temos visto o aumento desses processos de violência em cidades do interior, gerando cada vez mais essa sensação de insegurança, mas não apenas sensação, mas essa realidade de insegurança também em cidades do interior, em locais do interior. Então, isso vem demonstrando que nós precisamos mudar a nossa sociedade, que nós precisamos de novos mecanismos, porque eu pergunto aqui, né, o que nós temos hoje está funcionando? E a resposta, acredito que seja unânime, não. Então, a gente precisa urgentemente tomar aí a coragem, junto com as políticas públicas, de alterar este processo para que a gente volte a ter, ou se é que alguma vez a gente teve, segurança de andar na rua. Luiz Fernando, para a gente finalizar, ventila-se a ideia, né, do botão do pânico. Como que os motoristas veem esse dispositivo? Então, Roberta, até dentro desse fato, nós temos uma reunião dia 14 agora com o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, juntamente com o Sindicato dos Motoristas de Aplicativos e até os taxistas, para que a gente possa tratar dessa parte de segurança. Nós precisamos achar um meio de que a polícia possa nos ajudar, possa ser efetiva. Existe a opção do botão de pânico, seja ele fixo ou agora digitalmente, é uma coisa que possa vir a ajudar a gente, a localização. Vamos fazer a proposta para o secretário de que todos os motoristas de aplicativos possam ter as suas placas, aqueles que assim desejarem, cadastrados no cerco eletrônico de segurança e sempre pedir mais uma melhoria do cadastro dos aplicativos, uma agilidade maior. Porque no caso do Thiago, que está acontecendo agora, e do Jonathan, que infelizmente aconteceu, se a autoridade policial, o delegado, tivesse acesso à localização imediata da última corrida, que isso consegue-se através das operadoras, talvez a gente teria evitado, não talvez a morte, mas a espera, a dor da espera. Perfeito. Obrigada pela participação, Luiz Fernando. Muito obrigada de todo o coração, dona Luísa, pela sua presença. Sinta-se abraçada, viu? Obrigada mesmo. E, Rose, mais uma vez, obrigada por ter contribuído com a gente aqui nesse assunto, tá? Tão importante para toda a sociedade.